Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Vejamos agora a organização, o trabalho é feito pelo líder, porém o pastor deve saber como está cada organização. Para isso terá reuniões constantes com os diretoriais e com os presidentes ajudará na elaboração de plano. Estudará relatórios, insistirá em reuniões e iniciais, estará sempre a par da situação de cada uma. Ele deve ler toda semana a lição da revista de cada organização, ao ter conhecimento dela, escola bíblica dominical, departamento feminino, departamento da mocidade, sociedade masculina, departamento de adolescente e juniores, departamento infantil e etc. Para saber que cada um está estudando e verificar se o trabalho da organização está correndo para execução harmoniosa do programa da educação religiosa da igreja, promovendo o crescimento espiritual do crente. Até o ensaio do coro de outros grupos musicais serão bom eles assistir de vez em quando, dando a imensa importância da música no culto e em todos os planos da vida da igreja. Consideremos agora as reuniões às quais os pastores devem comparecer. São reuniões da diretoria da igreja, dos diáconos, da diretoria das organizações, culto do bebê, formatura, casamento, e além daqueles que devem oficiar, funerais, aniversários. Numa igreja de 200 membros, cerca de 20 pessoas fazem aniversário cada mês. Seria muito agradável o pastor visitar cada aniversariante. Se o fizer, são 200 visitas por ano. Fazendo uma cada noite, terá toda a noite do ano inteiro ocupado só nisso, considerando que as 6 noites da semana, excluindo o domingo, uma será ou deverá ser. E a outra da reunião de oração. Não poderá nem tirar férias. Isso sem contar a visitação regular aos membros da igreja, doentes e afastados e os interessados no evangelho. Tudo isso é trabalho burocrático, que o pastor, pela força do seu cargo, deve executar durante a semana. Mas a igreja não é um grupo isolado, que vive só de si para si mesma. Ela faz parte de um todo, que é o povo de Deus. Isso é um grupo evangélico da cidade, do estado e do país do mundo, e mais especificamente a sua denominação. É importante o dever do pastor comparecer a reunião de todo tipo para benefício da própria igreja. São assembleias de convenções e associações, reuniões de juntas e campanhas especiais e simpósios, consulta, congressos, encontros, reuniões de pastores e líderes, assim por diante. O pastor precisará viajar a fim de representar a sua igreja. Ali aprende o que será útil ao seu ministério e à sua igreja. Isso consome uma considerável parcela do seu tempo. Dia seguinte, as semanas inteiras. Como é que o pastor vai dar atenção a tudo isso? Se ele não dedicar todo o tempo ao ministério, isso não é nem a maior parte do trabalho do pastor. Entremos agora nessa parte mais importante do trabalho, aquela que consome mais tempo e exige mais energia do pastor. Você prepara que é tanto intelectual como espiritual. Já no cristianismo primitivo, os apóstolos pediram à igreja de Jerusalém que nomeasse 7 irmãos de reconhecida idoneidade moral e espiritual para cuidar dos aspectos materiais e administrativos da igreja, incluindo o quanto nós nos consagraremos a oração e o ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. Apesar de serem 12 de tal maneira que não conseguiam fazer tudo, ainda dedicar tempo suficiente para oração e pregação. Alguém calculou que em média o preparo de um sermão consome 8 horas. Só o sermão de domingo, portanto, consome 16 horas do pastor por semana, além das horas do estudo bíblico do meio da semana. Mas para preparar 2 sermões simultaneamente, sermões que não sejam meros discursos teóricos, mas atendo à necessidade espiritual do rebanho. O pastor precisa estudar, ler livros, jornais, revistas, assistir programas informativos e edificantes, não se tirar algum de uma fonte seca. E se o pastor não estiver permanentemente abastecendo suas fontes intelectuais, logo se tornará repetitivo e enfadonho, sem satisfazer a necessidade do seu povo. O apóstolo Paulo teria falta dos seus livros, embora já velho e na prisão, quando vieres trazer a capa
que deixei em Trondai, em Troar, em casa de Carpo, bem como o livro, especialmente os pergaminhos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Crentes ou ministérios que não entendem o valor e a necessidade do pastorado do tempo integral se acham que o pastor deve ter um emprego para sustentar-se e não depende da igreja, são muitas vezes os primeiros a exigir que ele alimente bem o rebanho e a reclamar que ele só dá palha em lugar de alimento inteiro e fresco. Ora, se o dia do pastor tem a mesma hora que os dos demais crentes, e muitos desses vivem alegando que não tem tempo de ler a Bíblia, orar e estudar a lição da escola bíblica dominical. E trabalhar na igreja como exigia o pastor trabalha a semana inteira em seu emprego e ainda emenda o sábado e domingo, seu dia de repouso remunerado no trabalho da igreja e ainda com sermões bem estudados em uma sólida preparação. Aqui está um ponto delicadíssimo desta série, questão muito mais importante que o preparo intelectual do pastor é o seu preparo espiritual. O exercício do pastorado exige longas horas de oração e de leitura da Bíblia, de meditação, e que os pastores gastem muito tempo a sós com Deus, para formar a base sólida de espiritualidade para o seu trabalho pastoral. Não existe outra maneira de obter espiritualidade, de alcançar sabedoria e poder na pregação. Pastor que não gasta longas horas de comunhão com Deus não terá poder, sabedoria, virtude que só alcança por este meio. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor Deus, que necessita e precisa da tua ajuda, Senhor Deus, meu Pai. Pai, abençoa os pastores, Senhor Deus, meu Pai, que precisa, meu Pai, do Senhor. Pastor, Senhor Deus, meu Pai, que faz tantas as coisas pelas ovelhas, Senhor Deus, meu Pai, só escuta a crítica, Senhor Deus, meu Pai, a ovelha falando do pastor, Senhor Deus, meu Pai. Pai amado, eles estão dando, meu Pai, o tempo deles, meu Pai, a vida deles por nós, meu Pai, e as pessoas não entendem isso, Senhor Deus, começam a criticar, meu Pai, a falar mal do pastor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda os pastores, meu Pai, ajuda eles, abençoa a vida deles espiritual, a vida física, a vida familiar, Senhor Deus, meu Pai, ajuda eles no que eles precisam, no que eles necessitam. Pai, eu que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.